E aí eu quero entender uma coisa tua aí. Você acredita que isso tem relação com sucesso? Tem. Vou te dar um exemplo simples. Essa semana eu jantei com o João Apolinário, da Polishop. Tá. Aí, pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei há anos atrás, eu comia um miojo de manhã e orava de noite para ter alguma coisa. Eu não sabia se ia ter. Você ficou nesse nível? Fiquei nesse nível. Então, tipo assim, eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu estou comendo aquela carne, aquele arroz. Então eu pedi permissão por uma questão de respeito, porque ninguém é obrigado a engolir minha fé. Uhum. Isso foi um erro que muita gente cometeu, querer enfiar a goela abaixo a religião dos outros. Uhum. Então, por respeito, eu perguntei, vocês me permitem orar? O Apolinário falou, pode orar. Aí a gente orou, tinha outras pessoas na mesa. Quando acabou, ele falou assim, rapaz, muito bonito. Sabe por quê? Eu lembro que meus pais oravam por mim quando eu era criança. Eu falei, é mesmo? É. Meus pais me levavam na igreja. Nossa fé era muito grande dentro de casa, nós éramos evangélicos e tal. E aí eu vi o seguinte, por mais que hoje ele não declare a fé, todo mundo que tem sucesso parte de um princípio de fé. Principalmente quem veio do nada, quem não é herdeiro. Se você conversar com o Flávio Augusto, nosso amigo em comum, você pergunta pra ele, Flávio, nos bastidores, ele não fala muito em público, mas até pra aumentar a audiência do podcast, eu vou contar uma coisa só de bastidor. Se você perguntar pra ele por que você virou o Flávio Augusto, ele vai falar, cara, foi a minha fé em Deus. É foi mesmo? Isso, essa não, é muito bastidor, hein? Essa é muito bastidor. Ele não fala isso em público, né? Valeu, Flávio. Qualquer coisa... Valeu, Flávio. É isso aí. E a gente... Você vai ver que a fé em Deus, ela não é uma coisa religiosa no sentido... Hoje de manhã, no nosso programa que eu tenho de manhã no Instagram, eu falei, gente, eu tava falando sobre oração hoje de manhã. Falei, para orar você precisa ir à igreja? Não. Você precisa ser crente, católico, espírita, alguma coisa? Não. Você precisa estar bem? Não. Se você estiver na Cracolândia, drogado, e quiser orar, você pode orar. A oração é a coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom e tão para todos, que ele falou assim, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando. Só fala comigo que eu te escuto. E outra coisa, não vou botar ninguém para te escutar, não. Você que está começando a acreditar em mim hoje, ou você que está há 30 anos já me servindo, inclusive, eu escuto os dois. Não, esse aqui começou agora, vou botar um anjo para escutar. Não, a Bíblia diz que ele escuta todo mundo. Então é muito democrático. E é por isso, e é porque também eu provei tanta coisa, Joel, na vida. Eu pude provar coisa muito boa, muito ruim. Eu pude andar com muita gente, escutar muitas filosofias. Fui para a Índia, estudei o hinduísmo. Fui várias vezes para países árabes, estudei o Islã, li o Corão 2 vezes. Para Israel fui mais de 40, a Torá e toda a tradição judaica está aqui impressa na minha mente. E ainda assim, não só por fé, mas por inteligência, eu decidi seguir o caminho do cristianismo. Por quê? É o que fez mais sentido. Certo. Né? Você não vai encontrar ninguém na Bíblia falando o seguinte, você não vai escutar ninguém na história falando, perdoa seus inimigos. Só Jesus falou isso. Ama mesmo que te odeiem. Só Jesus falou isso. Ou seja, tudo que deu certo na humanidade. Uhum. Aí vem Martin Luther King e falou, não, você pode me bater, mas eu não vou te bater. Aí vai e resolve o problema dos negros. Ele vem, a filosofia de Jesus. Você pega as maiores filosofias de desenvolvimento pessoal, de negócio, você pega Napoleão Hill, é Bíblia o tempo todo. É Bíblia. Então, não tem como fugir. Você pode até falar, não citar o versículo, não citar Deus, mas para dar certo tem que estar na Bíblia. Quando eu percebi isso, é matemática pura. É estatística, é só você ir fazendo. Quando eu percebi isso, eu falei, pronto, por que eu vou fugir da fonte? Vou ficar... Não, vou direto na fonte. Aí eu comecei a conhecer mais Deus, conhecer mais coisas da Bíblia, me formei em teologia, fiz uma pós-graduação nesse sentido, e hoje o meu prazer é o que eu faço de graça. Todo mundo fala assim, você trabalha com isso? Não, porque eu faço de graça. Uhum. Eu vivo dos meus livros, dos meus cursos. Agora, toda vez que você vê eu falando de Deus, eu estou fazendo de graça. Eu tô aqui nesse podcast hoje de graça. Quando você me vê pregando em algum lugar, levando... É de graça. Isso aqui, pelo amor de Deus, eu faço de graça para sempre. É o que eu quero fazer. Esse é o meu dom, meu talento, é o meu chamado. E aí eu criei, como eu sou muito empreendedor, criei várias formas de crescer financeiramente, de empreender, de me sentir vivo, mas que não envolvem diretamente esse aspecto mais de doação, entendeu?